Fala aí, meu amigo, beleza? Por aqui, Tenente Márcio Bachur, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos tratar sobre a embriaguez ao volante, lá no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que esta instrução é voltada para aqueles que vão prestar concursos onde é exigido conhecimento sobre legislação de trânsito. Especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro, estamos com o concurso de motorista do Corpo de Bombeiros Militar em andamento. E também temos outros concursos aí voltados para a área de trânsito. Então, fique conosco e aprenda um pouco sobre o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Para isso, eu disponibilizo um material gratuito lá no canal do Telegram, que será o material que nós utilizaremos hoje aqui na instrução. Então, para quem ainda não faz parte do nosso grupo de estudos, tanto para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, quanto para o Bombeiro Militar, basta que você me envie um direct lá no Instagram, que eu vou te enviar o link do nosso grupo de estudos. Beleza? Lembro que todo o material, todo o conteúdo desenvolvido aqui no nosso canal é totalmente gratuito. Então, faz parte de um projeto filantrópico, onde você não precisa pagar nada para ter acesso ao nosso material. Tranquilo, meu amigo? Então, sem mais delongas, vamos dar início ao estudo do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que versará sobre a embriaguez ao volante. Beleza? Então, olho na tela e vamos para o nosso material da aula de hoje. Então, já temos aí uma imagem bem expositiva, né, sobre a embriaguez ao volante, que é da Operação Lei Seca aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. A temida Lei Seca. Então, vamos lá. Qual será a nossa base de estudos? Então, nós vamos utilizar como fundamento, primeiro, o Código de Trânsito, depois, a Resolução 432 do CONTRAN e, por último, o Manual de Fiscalização de Trânsito. Beleza? Eu coloquei aqui a Lei 12.760 de 2012 apenas por desencargo de consciência. Por quê? Essa lei aqui, ela faz alterações na Lei 9.503. E essas alterações já estão expressas lá no CTB. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Então, meu amigo, na instrução de hoje, você vai aprender a diferenciar o crime de trânsito previsto no artigo 306 da infração, tá bom? De dirigir sobre influência de álcool ou outra substância prevista no artigo 165 do CTB. E aí, eu te faço a pergunta: como que eu vou comprovar se o condutor está cometendo um crime ou se ele está cometendo uma infração? Então, a gente vai aprender sobre os meios de prova, né? Quais serão os meios de provas disponíveis na nossa legislação para que possamos definir se aquele condutor está cometendo uma infração ou se ele está cometendo um crime. Beleza? Nós vamos também falar um pouco sobre o direito à não autoincriminação, que nada mais é do que o direito de não produzir provas contra si. Tá? Um direito que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 63, e também a previsão expressa no artigo 186 do Código de Processo Penal. Tranquilo? E aí nós vamos ver que esta recusa, tá, de não produzir provas contra si, ela vai ter uma implicação de uma infração de trânsito, lá no artigo 165A do CTB. E também vou fazer uma apresentação bem breve da ficha de fiscalização de trânsito, que vai falar do artigo 165. Então, nós vamos ver quando que se aplica o crime e quando que se aplica a infração de trânsito em separado. Por que disso? Porque nós veremos, aqui ao decorrer da nossa aula, que o condutor que comete o crime de trânsito, ele também estará cometendo a infração do 165. Tranquilo? E aí,
Eu te pergunto, tá, e como é que eu defino onde é crime e onde é infração? Aí, para isso, nós vamos terminar aprendendo sobre os índices de concentração de álcool, que estará previsto lá no artigo 7º, tá bom? Da resolução 432 do CONTRAN. Tranquilo? Então, meu amigo, vamos dar início à nossa instrução. Já peço que você pegue o CTB, pegue a resolução do CONTRAN, abra aí no seu computador, abra no seu celular, no tablet, onde você estiver acompanhando a nossa aula, para que você faça as anotações necessárias para o seu concurso. Beleza? Lembrando também que eu vou deixar o link de todas essas legislações aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então, se você está com dificuldade de encontrar a legislação pertinente ao artigo 306, a lei seca, é só você abrir aqui a descrição do vídeo que você vai ter acesso à legislação. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Então, a primeira coisa que será feita é diferenciar a infração de trânsito do crime de trânsito. A infração de trânsito de alcoolemia ao volante, ela vai estar definida lá no artigo 165 do CTB, com a seguinte redação: dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, observe aqui. Eu deixei destacado em letras amarelas e vermelhas os aspectos mais importantes do texto legal. E é importante também que você anote isso na sua legislação, para que você memorize e entenda o que o artigo 165 está querendo dizer para você. Observe que o artigo 165 ele se aplica tanto a álcool quanto a qualquer outra substância que vá causar dependência. Então, qualquer outra substância psicoativa que cause dependência. Por exemplo, drogas, cocaína, maconha, haxixe, qualquer outra substância psicoativa que cause dependência, o condutor será enquadrado no 165. Beleza? Agora vamos para a leitura do 306. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Vamos lá. Vamos à primeira distinção. Lá no 165, eu falo dirigir sob influência. Mas em nenhum momento no artigo 165, eu falo de alteração da capacidade psicomotora. Já no artigo 306, a lei fala expressamente que o condutor ele está com a sua capacidade psicomotora alterada. Em razão de que álcool ou outra substância psicoativa que determine sua dependência. Então, trazendo o mesmo raciocínio do artigo 165. Não é somente álcool. Então, pode ser qualquer outro tipo de entorpecente que cause essa dependência e que altere a capacidade psicomotora. Beleza? Agora, olho na tela, que eu vou aprofundar esse conhecimento. Então, vamos lá, meu amigo. Vocês observaram que no artigo 165, quando ele trata apenas da infração de trânsito, ele não fala se o condutor está ou não com a capacidade psicomotora alterada. Já no crime de trânsito, lá no artigo 306, a lei expressamente diz que o condutor, para cometer esse crime, ele deve estar com a capacidade psicomotora alterada. Mastur, o que é essa capacidade psicomotora alterada? É o vulgo bêbado, embriagado. Beleza? No artigo 165,
a lei não fala da embriaguez. Ela fala apenas em dirigir sob a influência. No artigo 165, qualquer gota de álcool, qualquer quantidade de entorpecente que você utilize, você já está enquadrado no 165. Diferente do artigo 306. No 306, é preciso que o condutor ele esteja com a capacidade psicomotora alterada. Tanto o 165 quanto o 306, essa influência é em virtude de álcool ou qualquer outra substância. Como eu falei para vocês, droga, né? Remédio. Remédio baixo. Quer ver? Vamos voltar aqui na lei. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Então, observa aqui. Outra substância psicoativa que determine dependência. Meus amigos, quantos remédios tarja preta para determinados tipos de patologia psiquiátrica não causam sonolência na pessoa? E essa sonolência, ela embriaga essa pessoa. A pessoa ela fica, por vezes, impossibilitada de cumprir tarefas simples dentro de casa. Imagina dirigir um veículo em via pública. Lembrando que muitos desses remédios, ou se não a maioria, não sou médico, não sou farmacêutico, porém é de senso comum, né, que esses remédios, eles causam dependência química. Então, eu estou falando isso de maneira geral. Por óbvio, né, é preciso um estudo mais aprofundado sobre essa temática da utilização de determinados medicamentos, tá? E essa causa de dependência química por parte desse medicamento. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: qualquer substância que cause essa embriaguez, que cause essa alteração da capacidade psicomotora, o condutor que dirija nessas condições, ele estará incidindo num crime de trânsito do artigo 306. Beleza? Meu amigo, grava isso. Lá no 65, que é a infração de trânsito, a lei não fala em momento algum da alteração da capacidade psicomotora. Basta que você faça a utilização. Exemplo prático. É muito comum, quando eu estou comandando a Operação Lei Seca, o condutor chegar e falar: mas eu só bebi meio copo de cerveja. Olha, eu estou bem. Eu não estou cambaleando. Eu não estou tonto. Eu estou bem. Tudo bem, senhor. Eu estou vendo que o senhor está na plena condição aí, né? Você não está demonstrando, pelo menos a olho nu, a olho visível, nenhuma alteração da sua capacidade psicomotora. Porém, o senhor ingeriu bebida alcoólica. E para incidir na infração de trânsito do artigo 165, basta que você tenha ingerido qualquer gota de álcool ou qualquer quantidade de psicotrópico. A lei, ela é bem clara quanto a isso. Ah, Bachur, mas não tem tolerância lá no etilômetro, vulgo bafômetro? Vejamos. A única tolerância que existe a partir de 2012, com a nova redação da Lei Seca, é uma margem de erro do aparelho, que está prevista lá na resolução 432 do CONTRAN. E é uma margem
bem pequenininha, de 0,04 miligramas de álcool por ar alveolar soprado. Então, observe o seguinte, essa quantidade é apenas uma margem de erro do aparelho. Na prática, aqui no território brasileiro, não é permitido dirigir se você tiver ingerido qualquer bebida alcoólica ou feito a utilização de substância psicotrópica que cause dependência. Beleza? Amarrado esse ponto? Tá bem amarradinho? Tranquilo. Tá, Bachu. E para incidir no crime, como que eu faço essa diferenciação entre a infração de trânsito e o crime de trânsito? Aí, meu pequeno gafanhoto, meu amiguinho, nós precisamos entender que dentro da nossa legislação, dentro da resolução 432 do CONTRAN, nós temos os meios de obtenção de prova para dizer se aquele condutor ele está apenas cometendo a infração de trânsito do artigo 165 ou se além da infração do 165 ele também está incorrendo na prática delituosa do artigo 306 do CTB. Caramba, Bachu, então você está me dizendo que o cidadão que incorre na prática do crime de trânsito no artigo 306 também incorre na infração de trânsito? Sim. Segundo o artigo 7º da resolução 432 do CONTRAN, lá no parágrafo 3º, ele vai dizer que a prática do crime não vai eximir esse condutor, a sua responsabilização pelo crime, não vai eximir esse condutor da sua responsabilidade administrativa pelo crime de trânsito. Então ele responde tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa. Beleza quanto a isso? Vamos voltar ao nosso slide para dar mais embasamento aos senhores. Então vamos lá. Eu tenho como pena para o crime de embriaguez ao volante, prevista no artigo 306 do CTB, a detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Vamos lá. Olho aqui no tio, que eu vou fazer um esclarecimento sobre essa pena. Meu amigo, primeira distinção que eu faço. Lá na infração de trânsito eu tenho penalidade. Então lá no artigo 65, que fala sobre a infração de trânsito de dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância, eu sofro uma penalidade. E essa penalidade ela tem caráter administrativo. Quem vai aplicar essa penalidade? Presidente do DETRAN, que é a autoridade de trânsito. Estou falando aqui no Rio de Janeiro. Mas quem aplica a penalidade, no caso do 165, é a autoridade de trânsito. Já no crime, nós não temos a chamada penalidade, nós temos pena. E quem é que sentencia o caboclo a cumprir uma pena? Quem? O juiz de direito, lá da vara criminal. Então, quem vai determinar o cumprimento da pena do crime de trânsito é o juiz de direito. Beleza? Outra coisa importante. Observe o seguinte. Lá na infração de trânsito, nós não temos a figura
da detenção, ou seja, o cidadão ele não vai ficar preso. Ele fica preso apenas no crime. Pessoal, uma advertência aqui. Eu estou falando de maneira simples, tá bom? Eu não estou usando juridiquês. Eu estou falando da maneira mais fácil possível para que tanto os concurseiros quanto os condutores, de maneira geral, entendam a aplicação da norma. Beleza? A aplicação da lei. Tranquilo? Então vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá. Retomando. Na pena, lá do artigo 306, no crime, quem determina essa pena, diferente da penalidade lá da infração, é o juiz de direito, lá da vara criminal. E aí ele vai te condenar a uma pena de detenção, uma pena de multa, suspensão ou proibição de dirigir. Agora vem uma advertência muito importante. Essa multa, essa suspensão do direito de dirigir, não é a mesma daquela prevista como uma penalidade decorrente de uma infração de trânsito. Então, em vídeos anteriores eu já falei sobre isso. Então, aqui no nosso canal tem vídeo falando apenas sobre penalidade e medidas administrativas. E lá eu expliquei que essa pena do crime de trânsito, ela é aplicada pelo juiz de direito e ela tem um caráter de pena prevista no Código Penal, ou em legislações extravagantes, ou no CTB, na parte que trata apenas sobre o crime. Então eu quero te dizer o seguinte: o cidadão que é preso pelo artigo 306 CTB por estar embriagado ao volante, além de responder criminalmente, e lá no final do processo criminal ele sendo declarado e sentenciado culpado, ele vai ter que pagar a multa, vai ter a suspensão do direito de dirigir pela via judicial e, além disso, ele terá a suspensão e a aplicação de multa administrativa. Sem que isso seja considerada bis idem. O que é isso, Baixo? Você falou que eu não ia falar o juridiquês? Calma que o tio vai explicar. O bis idem é um princípio, né? Na verdade é o princípio do non bis idem, que diz o seguinte: você não pode ser penalizado duas vezes pelo mesmo fato. Porém, nesse caso aqui, nós estamos um degrau a mais. Por quê? Porque nesse caso não são duas penalizações pelo crime. É uma penalização pelo crime e outra penalização por conta da infração administrativa. Então, observe, ele não está sendo penalizado duas vezes pelo mesmo crime. Não é isso. Ele é penalizado pelo crime, conforme a pena prevista no 306, e ele é penalizado, né? Ele sofre a penalidade por conta da infração de trânsito que ele cometeu lá no artigo 165. Tranquilo quanto a isso? Beleza? Vamos dar continuidade. Bachur, como que eu vou definir se aquele cidadão cometeu um crime de trânsito? Porque você já me passou o seguinte: se eu beber qualquer gotinha, se eu der uma pitada lá no cigarro de maconha, eu já estou incorrendo na infração de trânsito. Certo? Certo, isso aí, meu amigo. Tá. Mas como que eu vou definir que o cidadão ele
extrapolou o ponto de estar não apenas cometendo o crime, a infração de trânsito do 165, e passa a cometer o crime de trânsito. Como que eu sei essa diferença? É simples. Primeiro você precisa provar, não é? Que ele está cometendo o crime, não é isso? Não é isso, meu amigo? Só existe crime se você comprova, se tem a prova material que aquela pessoa cometeu aquele delito. Baixou? E quais são as provas que eu tenho para poder comprovar, para ter a materialidade desse delito? Vamos lá. Exame pericial. Teste no etilômetro. Exame de sangue. Depoimento do agente de trânsito. Filmagem, né? Os vídeos, imagem e qualquer outro meio de prova admitido no direito brasileiro. Tá, Baixo, você me falou quais são os meios de obtenção de prova. Tranquilo. Seja mais objetivo. Serei agora. Lá no artigo 306 do CTB, nós temos os índices, tanto de álcool no sangue, quanto do volume de sopro de álcool nos alvéolos pulmonares. Então vamos à tela aqui, que a gente vai delimitar agora o quanto de índice para cada tipo de teste. Então vamos lá. Então aqui, ó, no artigo 306, parágrafo 1º, inciso 1, a lei diz o seguinte. Vou traduzir para os senhores, tá? Então, cometerá o crime de embriaguez ao volante aquele condutor, né, que tem ingerido a bebida alcoólica e, ao realizar o seu exame de sangue, ele vai ter o quê? Concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue. Então, observe aqui. 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Por óbvio, ele precisa ser submetido a um exame de sangue. E o outro teste, que é o teste do etilômetro. Ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Olho na tela. Meu amigo, nós vamos observar, lá na resolução 432 do CONTRAN, que, preferencialmente, os testes de constatação de álcool no organismo do cidadão devem ser feitos através do etilômetro, o famoso bafômetro. Beleza? E o índice para separar a infração de trânsito do crime é 0,33 miligramas de álcool por ar alveolar. O que é o alveolar? É o ar que está nos seus pulmões, né? Quem passou aí no ensino médio, quem assistiu às aulas, aprendeu, né, que o pulmão, ele possui o quê? No seu interior, além do ar, né, meu filho? Ele vai o quê? Filtrar o ar, e lá tem o sangue. O sangue tá lá, o pulmãozinho tá cheio de sangue lá, infiltrado. Quando você ingere esse álcool, para o seu organismo, esse álcool vai começar a ser digerido e você vai começar a expelir tanto pelos seus poros quanto pelo seu sistema respiratório. Então, é daí que eu extraio essa concentração de álcool
para o aparelho, o etilômetro. Então, parou o cidadão. Cidadão, boa noite, bem-vindo à Operação Lei Seca. O senhor fez o consumo de bebida alcoólica? Ele pode dizer que fez ou pode dizer que não fez. Lembrando que ele também não é obrigado a fazer o teste. Como eu mostrei no início da aula, né? Lá no artigo 5º, inciso 63, nós temos o direito à não autoincriminação, que é um auto que vem lá do Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto que versa sobre direitos humanos. Então, nenhum cidadão, nenhum ser humano é obrigado a produzir provas criminais contra si. Beleza? Além disso, nós temos também a previsão lá no artigo 168 do Código de Processo Penal. Mas beleza, digamos que ele queira soprar. Não, vou soprar. Ele sopra. Se acusou no aparelho lá 0,18 miligramas de álcool por ar alveolar. É crime? Não. Ele vai responder apenas pelo artigo 165 do CTB. Agora, se ele soprou e passou de 0,33, aí eu tenho aí o crime de trânsito e tenho também a infração de trânsito. Isso apenas utilizando o etilômetro. Eu tenho outros meios de prova também para dizer que aquele condutor está cometendo crime de embriaguez ao volante. Veremos agora na sequência. Então vamos lá. Inciso 2. Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora. Então, olho aqui no time. Meu amigo, a resolução 432 do CONTRAN, lá no anexo 2, ela indica os sinais que vão demonstrar que aquele condutor está embriagado. Então, o agente de trânsito, em posse da resolução 432, ele vai olhar o condutor. O condutor chega para o veículo dele na fiscalização de trânsito e fala assim: não vou fazer o teste. Não sou obrigado a produzir provas contra mim. Polícia, eu sei do meu direito. Muito bem, senhor. Muito bem. Já que o senhor se recusou a fazer o teste do etilômetro, né, eu vou pedir que o senhor desembarque do seu veículo, forneça seus documentos, e aí começa aquela velha história de sempre. O condutor abre a porta do veículo, mal consegue falar, mal consegue andar, ele encontra-se com hálito etílico, olhos vermelhos, as suas vestes, né, a sua roupa está totalmente desalinhada, aquele andar cambaleante. Então você olha aquele cidadão e você visivelmente percebe que ele está embriagado. Eu não sei do que. Não posso afirmar, sem um exame pericial, né, do que ele está embriagado. Ele pode ter utilizado álcool, se eu tenho ali a presença do odor etílico, mas ele pode ter usado uma pedra de crack, pode ter usado cocaína ou qualquer outra substância. Aí eu lhe pergunto, esse condutor que está com esse conjunto, com esta obra-prima, né, formada ali pelos sinais indicativos, ele está cometendo, sim ou não, crime de trânsito? E aí? Esse condutor, que eu dei a ordem legal para ele desembarcar do veículo, que mal ele consegue andar, que ele está com os olhos vermelhos, andar cambaleante, hálito etílico, ele está cometendo crime de trânsito? Tá. Baixou, mas mesmo sem fazer o teste, sabe por quê? Olho na tela.
Olha o que diz expressamente o artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Repito. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Esse cidadão que eu acabei de descrever, ele está ou não com a capacidade psicomotora alterada? É óbvio que está. É óbvio que está. E a lei, ela me diz isso. Aqui no inciso 2º. Olha aqui o inciso 2. Sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora. E quais são esses sinais? Foram os que eu acabei de descrever para os senhores. São baleantes, hálito etílico, olhos vermelhos, vestem desalinhos, ou por vezes ele não sabe onde é que ele está, ele não sabe a data, não sabe o horário, não sabe onde fica a sua residência. Beleza? Parágrafo 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo e prova testemunhal, ou outro meio de prova admitido no direito. Beleza? Outra coisa, o condutor ele tem direito à contraprova. Beleza? Ninguém será processado e julgado aqui no território brasileiro sem o direito à ampla defesa e ao contraditório. Tranquilo? Mas vamos lá. Parágrafo 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Olha aqui, meu amigo. O aparelho que vai ser utilizado para medir o grau de alcoolemia do condutor, ele precisa estar homologado pelo Detran. Aqui no Rio de Janeiro, além da homologação do Detran, anualmente os aparelhos passam pelo IPEM, pelo Instituto de Pesos e Medidas. Para quê, Baixo? Para a homologação desse aparelho. Então ele passa por testes e revisão para que ele esteja em funcionamento pleno. Por que disso? Porque eu preciso garantir que aquele aparelho está medindo exatamente a quantidade de álcool no organismo daquela pessoa. Porque se ele não tiver medindo da maneira correta, primeiro, eu estarei cometendo um ato de ilegalidade. E outra, essa pessoa não pode ser punida. Então, para que se dê o devido processo legal, dentro das medidas administrativas de trânsito, do processo administrativo e também do processo criminal, é preciso que esse aparelho esteja homologado pelo Inmetro e que ele esteja anualmente com o seu certificado de verificação anual em dia. Beleza? Tranquilo? Safo? Vamos dar prosseguimento. E aí, pastor, quais são os meios de constatação da embriaguez ao volante? Ou da infração de trânsito? Como que eu sei, Baixo, que ele está cometendo uma infração de trânsito? Como que eu sei que ele está cometendo um crime de trânsito? Então aqui, ó, a resolução do CONTRAN, ela nos dá as seguintes possibilidades. A primeira é o exame de sangue. Depois, o exame realizado por laboratório especializado, indicado pelo órgão ou entidade de trânsito competente, ou pela Polícia Judiciária. Presta atenção. Esse segundo exame aqui, feito em laboratório, é mais para outras substâncias psicotrópicas. Por exemplo, as drogas em geral. Cocaína, maconha, crack, haxixe. Por quê? Não é usual, nós não temos ainda aí em funcionamento, nas diversas blitz espalhadas pelo Brasil, aparelhos para detecção deste tipo de substância. Então, essa pessoa é preciso que ela faça um exame chamado de toxicológico. Então, quem já prestou concursos aí para a área militar e área policial
provavelmente já passou por um exame toxicológico. Então, ele faz a raspagem dos pelos, né? E dentro daquela janela ali, ele tem a janela ampla, né? E a janela de espectro amplo, espectro restrito. Ele vai saber se você fez o uso de substância psicoativa ou não. Para quem é motorista profissional, né? Carteira D e E, é obrigado a fazer o exame toxicológico. Tranquilo? Então, motoristas que exercem atividade profissional. Já fez esse exame aqui. É isso que ele está dizendo para nós. Beleza? Então, vamos lá. 3. Etilômetro, vulgo bafômetro. Por que eu botei em amarelo? Por que eu coloquei em amarelo? Pelo simples fato de que a resolução 432 do CONTRAN determina que os testes de alcoolemia devem ser realizados preferencialmente em etilômetro. Tranquilo? Então, tá aqui a imagem do cidadão realizando o seu teste. Além disso, quais são os outros meios que nós temos? Já falei, né? Testemunha, vídeo, imagem, qualquer outro meio de prova admitido em direito. Beleza. Agora os índices, conforme o artigo 7º da resolução 432 do CONTRAN. O exame de sangue. Então, conforme lá o artigo 306, também, ela fala aqui, ó, 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Bastur, eu tenho que decorar esses índices? Infelizmente, tem que decorar. Esses índices você precisa decorar para a hora da sua prova. E não é difícil. Então, se for sangue, 6. Se for etilômetro, acima de 0,33. Então tá aqui, ó. Teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar. Beleza? Descontando o erro máximo admissível nos termos da tabela de valores referenciais para o etilômetro constante no anexo. Esse anexo é o anexo da resolução 432. Lembra que lá no início da aula eu falei sobre a margem de erro, que é de 0,04. Lembra? Então, é isso que ele está nos mostrando. Bastou, mas lá no artigo 306 do CTB, ele fala em 0,3. Sim, mas lá eles não estão considerando o que a margem de erro do aparelho, que é de 0,04. Então, por isso, a resolução 432 do CONTRAN, ela veio regulamentar esse inciso aqui, meu amigo, ó. O inciso 1 do artigo 306, parágrafo 1º. Então aqui, ó, ela fala aqui no artigo 306, ele fala em 0,3 mg de álcool. 0,3 mg de álcool. Porém, a resolução 432 do CONTRAN fala em 0,34. Por que essa diferença? Porque aqui na resolução do CONTRAN eu já estou considerando a margem de erro do aparelho, que é de 0,04. Beleza? Se você quiser ter acesso a esta tabela aqui, lembre-se que eu deixei na descrição do vídeo a resolução 432 do CONTRAN. Então basta que você acesse lá o link na descrição do vídeo e abra lá no anexo 1 que você vai ter exatamente todos esses índices catalogados. Tranquilo? 3. Exames realizados por laboratórios especializados. Então já falei para os senhores sobre esses exames, que é o exame toxicológico. Inciso 4. Sinais de alteração
da capacidade psicomotora obtido na forma do artigo 5º. Muito cuidado com este inciso. Então, vamos lá. Quais são os sinais de alteração da capacidade psicomotora, conforme a resolução 432 do CONTRAN, lá no artigo 5º? Vamos lá. Então, quanto à aparência, o condutor ele tem que se apresentar da seguinte forma. Então, eu sou o agente de trânsito. E estou olhando aquele condutor que eu acabei de abordar. Ele apresenta sonolência, olhos vermelhos, vômito, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito. Se ele apresenta essas características, presume-se que ele fez a ingestão de bebida alcoólica. Então, observe o que eu falei. Presume-se. Mas ainda não é o suficiente para eu falar que ele está embriagado. Por quê? Vamos lá. Continua aqui. Quanto à atitude, como que esse condutor se apresenta? Agressivo, arrogante, ele encontra-se exaltado, ele encontra-se com ironia, falante. Então, meu amigo, o bêbado, né, o cachaça, ele normalmente, ou ele tá muito, é aquele bêbado, ele tá muito alegre, ele tá, irônico, ou ele tá muito exaltado, ele quer brigar, ele quer bater em todo mundo, ou ele é falante, ou é aquele que está na paz de Jah, né? O camarada que usou aquele negocinho, deu um tapa na maconha dele, ele tá o quê? Ele tá disperso, ele tá falando com gnomo, falando com dinossauro, é isso aqui que ele tá falando, essa é a dispersão. C. Quanto à orientação. Então você vai fazer perguntas básicas ao condutor. Se ele sabe onde é que ele se encontra, qual é a data e a hora de hoje. Beleza? Quanto à memória, esse condutor, ele lembra do seu endereço? Ele lembra dos atos que ele está cometendo? Então, eu já tive um condutor que eu conduzi para a delegacia de polícia por conta de um conjunto de sinais de embriaguez. Então, ele foi preso pelo artigo 306. Depois de horas de ocorrência, quando ele já tinha melhorado lá na delegacia, simplesmente ele não lembrava de nada. Então tá aí um conjunto de sinais que indicam essa embriaguez. Por último, quanto à capacidade motora e verbal, o condutor apresenta dificuldade no equilíbrio? Fala alterada? Então, mais duas características aí de uma pessoa que consumiu substâncias psicoativas ou está sob a influência de álcool. Beleza? Então, esses são os sinais que vão indicar. Agora, olha para mim. Baixou. A indicação de apenas um ou dois sinais é suficiente para falar que essa pessoa está embriagada? Não. Um sinal, ou até dois, a depender do caso, eu posso dizer sim que essa pessoa consumiu bebida alcoólica ou que ela está sob influência. Aí ela responde lá no artigo 165. Agora, para eu falar que a pessoa está embriagada, para eu chegar a dar voz de prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, eu preciso de um conjunto desses indícios. Então, apenas um ou dois não é o suficiente. Agora, se eu já tenho 3 ou mais, aí, meu amigo, essa pessoa tem que ser conduzida para a delegacia de polícia para apreciação da autoridade de polícia judiciária por sinais notórios de embriaguez ao volante.
Então, olha o termo que eu utilizei. Sinais notórios de embriaguez ao volante. Não é apenas um indício, é um conjunto. E lá na delegacia de polícia, esta pessoa vai ser encaminhada ao IML para exame pericial. E lá, ela poderá coletar o seu sangue ou ela será submetida ao exame clínico. Por óbvio, né? A pessoa que está nessa condição, ela não vai ceder o seu material, o seu sangue, para se autoincriminar. A não ser que ele seja louco, né? Tenha tomado uma galha e está com raiva da vida e quer ficar preso. Aí ele fornece o sangue dele. Porém, né? A regra é que a pessoa não forneça o seu sangue. E daí o que eu tenho? Que o perito deverá avaliar este condutor clinicamente. Então ele vai lá, ele vai olhar, né? Faz o 4, anda em linha reta, vai fazer algumas perguntas e aí ele vai preencher lá os quesitos, né, que o delegado solicita para dizer se aquela pessoa está ou não embriagada. Tranquilo? Outro caso aqui. E aí é um momento, vou dizer, crítico, né? Pode ser um momento crítico da nossa instrução. Mas o que acontece? Baixou. A pessoa soprou o etilômetro. Artigo 306 do CTB. Deu 0,80. Porra, o que esse cara bebeu? Gasolina? Por óbvio. É crime de trânsito. Não tem discussão. A autoridade de polícia judiciária, ela tem dois caminhos. Ou ela, de cara, ela vai lavrar o auto de prisão em flagrante apenas com o valor do etilômetro, de 0,80, né? Quando a gente faz o teste, sai uma filipeta, sai o resultado em papel. Ele pode lavrar o APF em cima daquilo dali. Ou em cima também do vídeo. Lembrando que aqui na Lei Seca do Rio de Janeiro a gente utiliza a câmera. Porém, a regra é que mesmo com as gravações, mesmo com a filipeta ali constatando que deu 0,80 no aparelho, a autoridade de polícia judiciária, ela encaminha o condutor para o IML, para o exame do perito. Aqui no Rio de Janeiro, isso é basicamente uma regra. Não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado. Eu apenas estou mostrando para os senhores o que acontece na prática. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Antes das considerações finais, eu quero mostrar para os senhores aqui a resolução 432 do CONTRAN. Só um momento que eu vou botar na resolução 432. Então tá aí a resolução 432 na tela dos senhores. E aqui na resolução, meu amigo, lá no artigo 6º e no artigo 7º, ele faz a diferenciação entre a infração administrativa do crime. E lá na infração administrativa, que é o artigo 165 do CTB, a lei deixa claro o seguinte pra gente: que comete a infração quem apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. E no teste de etilômetro, a medição realizada é igual ou superior a 0,05. Eu devo fazer a mesma leitura para quando eu falei lá no artigo 306 da concentração de 0,33. Aqui, ele está considerando a margem de erro do aparelho. Não existe tolerância. Repito,
A lei é seca. Não existe nenhuma tolerância. Beleza? Esse 0,05 é apenas a margem de erro do aparelho. Tranquilo? O artigo 7º, a gente já tratou, ele está falando sobre os índices do crime. Tranquilo? Agora vamos lá embaixo no anexo para mostrar para os senhores aqui, ó, a tabela do anexo 1, que os valores de referência do etilômetro. Beleza? Então tem aqui, ó, de 0,05 até 0,33, então presta atenção, de 0,05, vou marcar aqui para os senhores, até 0,33, soprando no etilômetro, o condutor ele comete uma infração de trânsito. Baixou? Passou de 0,33. Ele comete crime de trânsito. Lembrando, e aqui a tabela está bem clara para a gente, que ele vai cometer a infração mais o crime de trânsito. Tranquilo? Aqui no anexo 2, nós temos os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Então, aquele que eu mostrei para os senhores, está tudo aqui, ó. A sonolência, os olhos vermelhos, o vômito, o soluço. Essa resolução eu vou deixar para os senhores aqui na descrição do vídeo. Beleza, meus amigos? Vamos agora para a tabela. Isso aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é a ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Trânsito. Deixa eu botar o vídeo para mim. Pessoal, existe uma tabela dentro do Manual de Fiscalização de Trânsito. Então, se você vai prestar concurso para DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, DENIT, DR e outros órgãos do Executivo ou de Fiscalização de Trânsito, faça a leitura do Manual de Fiscalização de Trânsito. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui na tabela do Manual de Fiscalização de Trânsito, que fala sobre o artigo 165. Olho na tela. Então vamos lá. Dirigir sob a influência de álcool. Amparo é o artigo 165. Gravidade é gravíssima, a multa é de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Pode configurar crime de trânsito? Pode. Pode. Aqui, artigo 306. Não vou falar do 310 agora. Vou falar apenas do 306. Agora vamos lá. Quando que eu devo autuar? O que ele está dizendo aqui? Ele está fornecendo, dando subsídios ao fiscalizador de trânsito, quando que esse fiscal de trânsito ele vai atribuir a infração do 165 ao condutor. Primeiro aqui, se o condutor apresentar concentração de álcool igual ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar alveolar. Então, ele fez o teste no etilômetro, deu 0,05. Lembrando que até 0,04 está limpo. Por quê? A margem de erro do aparelho. Então, acima de 0,05 já comete a infração de trânsito. Tranquilo? Agora, tem uma observação que eu quero que vocês prestem muita atenção. Muita atenção. Quatro.
Para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprove que ele se encontra sob a influência de álcool. Então, como eu falei para os senhores, para que eu incorra no artigo 306, sem que o condutor tenha realizado ou o exame de sangue ou o teste do etilômetro, ele tem que estar visivelmente embriagado. Ele precisa reunir um conjunto de influência, um conjunto de indícios que demonstre que ele está embriagado. Além disso, o que vai ser utilizado? Testemunhas, ou seja, a palavra do policial ou de outras pessoas ao redor, imagem, vídeo ou qualquer outro meio. Tranquilo? Beleza? Vamos retornar para os nossos slides e vamos para considerações finais. Meu amigo, toma muito cuidado com o artigo 306, comparando ele com o 302 e o 303. Se uma pessoa cometer homicídio ou lesão corporal na direção de veículo automotor, estando sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicotrópica, ele vai responder pelo 302 e pelo 303, em virtude de expressa previsão legal, lá no parágrafo 3º do artigo 302 e do parágrafo 2º do artigo 303. Ele não vai responder pura e simplesmente pelo artigo 306. Olha para cá. Eu só respondo no artigo 306 se eu não tiver acarretado nenhum acidente. Se eu cometer um homicídio ou se eu cometer uma lesão corporal estando embriagado, não é o 306. Você vai responder no parágrafo 3º do 302 ou no parágrafo 2º do 303. Que é uma pena majorada. O que é uma pena majorada? É uma pena maior do que aquela prevista para o crime. Simples, né? Na modalidade simples. Beleza? Tranquilo? Lembrando que esta temática do artigo 302, do 303, do 304 e do 305, nós já abordamos em aulas anteriores. E na aula de hoje nós estamos falando especificamente do artigo 306, que é o crime de embriaguez ao volante. Mais uma consideração final. Você não é obrigado a realizar o teste. Porém, eu preciso te advertir do seguinte: a recusa ao teste, ela é uma infração de trânsito, prevista no artigo 165-A, que tem a mesma penalidade do artigo 165. Então, se você não realiza o teste, que é ordenado pelo artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, beleza, você está valendo o seu direito de não produzir provas contra si. Porém, você vai receber uma multa gravíssima, multiplicada pelo fator 10, que beira aproximadamente R$3.000, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Colamento. Se você nada deve, faça o teste. Beleza, meu amigo? Vamos chegando a mais um final de instrução.
Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha. Lembrando que todo o conteúdo está disponível no canal Márcio Bachur, lá no Telegram. Temos também um canal específico para o concurso do Bombeiro Militar. Se você ainda não faz parte, faz um contato lá no Instagram. Manda uma mensagem no direct, que eu vou te caminhar o link. Lembrando que este canal é filantrópico. Não cobro nada pelo material aqui disponibilizado. Meus amigos, forte abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima instrução.